Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a nona aula do nosso curso Homilética, Manifestando o Poder de Deus através da pregação. Você está bem? Espero que sim. Espero que tudo esteja bem com você, com a sua casa, com a sua família. E é um prazer, uma honra estarmos aqui. Eu sou o pastor Gésner. Vamos juntos para essa nona aula, uma aula realmente significativa. Vamos tratar hoje da divisão do seu sermão. Então, a gente vai trabalhar hoje com o seguinte tema: dividir bem para pregar melhor. Dividir bem para pregar melhor. Espero que você possa ser edificado com essa proposta dessa aula de hoje. Veja, o sermão, para causar impacto, ele precisa de uma argumentação lógica. Palavras soltas, queridos, frases desconexas, não produzem resultados permanentes. A divisão em tópicos ajuda o pregador a melhor usar uma argumentação lógica no púlpito. Você pode me perguntar, mas por que dividir o sermão em tópicos? Todo sermão precisa ser dividido em tópicos. Qual a melhor maneira de encontrar as divisões, né? De geralmente dividir, organizar o meu sermão? Essas perguntas, elas não só são formuladas por pregadores, mas por ouvintes também. Fique imaginando assim, você está ouvindo um pregador e você quer entender aquilo que ele está tentando ministrar. E alguns pregadores não conseguem dividir o sermão em tópicos. E alguns pregadores acham que a tarefa mais difícil que existe é dividir o sermão em tópicos. Por essa razão, tem muitos pregadores que rejeitam a ideia de dividir o sermão em tópicos. Portanto, queridos, efetuar a divisão no corpo da mensagem é uma tarefa muito importante. Por mais que o pregador valorize as divisões do sermão, jamais deverá escravizar-se a tal ponto de prejudicar. Não, não vai prejudicar a pesquisa e nem a palavra revelada por isso. Mas eu e você precisamos fazer boas divisões e elas contribuírem para tornar o sermão mais profundo, mais objetivo, muito mais claro e muito mais penetrante. Eu queria destacar agora com você a importância, ouça bem, por favor, qual a importância das divisões? A estrutura do sermão, as suas divisões, subdivisões, são uma grande ajuda para preparar uma mensagem substanciosa e capaz de permanecer na memória daqueles que te ouvem por muito mais tempo. Eu quero que você entenda que há uma absoluta necessidade na divisão do sermão em tópicos. Por que eu preciso dividir? Porque a homilética tem três regras. A primeira, dividam seu assunto. A segunda, dividam, não é, o seu assunto. E a terceira, dividam o seu assunto. O sermão deve ser elaborado de tal forma que os ouvintes possam compreender sem dificuldade o ponto principal da mensagem e também os seus outros vários aspectos. Imagina você quer trazer um conceito dentro de um sermão cujo princípio básico é devocional. Você quer trazer um conceito de comunhão com Deus. E você quer fazer isso e você sabe a série de áreas da minha vida, da sua, que precisam ser tocadas por uma vida de comunhão com Deus. E eu não consigo fazê-lo. Imediatamente eu estou construindo a cada dia, né, na cabeça daquele que está me ouvindo, uma dúvida. E eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar isso. Como é que eu faço? Eu faço isso propondo para o meu ouvinte uma argumentação lógica através de um sistema de divisão do sermão em tópicos, que vai completar o meu trabalho e me ajudar a usar uma argumentação lógica na minha ministração. Um sermão bem elaborado, ele é apresentado com ideias bem organizadas. As ideias têm que ser dispostas ordenadamente. Há sermão que tem muito conteúdo, que tem muita profundidade, mas lhe falta ordem. Consequentemente, essa falta de ordem faz com que a assimilação do que você pregou se torne tão pequena. Quantas vezes você ouviu sermões que marcaram sua vida? E alguém pergunta: o que foi mesmo que Deus falou? Qual foi a mensagem transmitida pelo pregador? E você tem dificuldades de exemplificar. Não é você que é ruim, ou porque você. Não, é porque muitas vezes nós não ouvimos uma mensagem elaborada em tópicos ou organizada de tal forma que compreenda ou que facilite a nossa compreensão. Então, para tanto, é necessário ter uma tese clara e que o pregador, da primeira à última palavra, ele se comprometa em trazer argumentações que justifiquem, que complementem, que informem, que ajudem o ouvinte a compreender aquilo que está sendo ministrado.
Martin Lloyd Jones, um pastor presbiteriano muito conhecido, escritor de livros maravilhosos e que tem, assim, na sua profundidade, um grande diferencial. Ele dizia: as divisões devem estar claramente no texto escolhido e devem derivar-se naturalmente do mesmo. Ou seja, na realidade, no Antigo e no Novo Testamento, há uma variedade de textos que naturalmente ele já tem suas divisões. Você não vai conseguir ministrar, apresentar um texto se isso não for uma verdade. Ah, então você está me obrigando a um sermão expositivo. Não. Eu estou te falando que quando o pregador trabalha com um texto assim, achar as divisões se tornam muito mais fáceis. E, consequentemente, quando isso é comum para você, qualquer texto lhe oferta essa possibilidade. Então, vamos trabalhar juntos algumas regras importantes aqui sobre como, né, a gente precisa dividir o nosso sermão. Eu coloquei aqui quais são os princípios, veja bem, queridos, quais são os princípios do esboçar. A preocupação do pregador não deve ser apenas, né, elaborar um sermão expositivo, textual ou temático. Não, 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 não. Mas uma pesquisa que possibilite a elaboração de uma mensagem coerente, clara, objetiva, que todos os ouvintes possam compreender com facilidade. E olha esses princípios que eu quero deixar como ensinos para você. Primeiro, só é possível dividir bem o sermão quando o título resume a tese. Considerando que a tese vem da ideia central do texto, e a ideia central do texto vem do texto, as palavras que compõem o título devem consistir no menor resumo contextualizado da verdade contida no texto e deve definir bem a mensagem a ser pregada. Vejam, queridos, se eu pegar um texto e eu quiser fazer dele um bom sermão, eu necessito, eu tenho a necessidade de fazer com que, tá, a divisão seja simplesmente, tá, um fruto, vou dizer de novo, fruto, consequência de uma ideia central muito bem identificada, de uma tese muito bem elaborada. Eu não preciso repetir isso mais, mas só para ficar claro para você, a ideia central é o que o texto diz. A tese é aquilo que o texto diz hoje, né? Como eu aplico essa ideia nos dias de hoje. Então, considerando isso, é muito importante que eu e você tenhamos essa consciência. Então, vamos imaginar que eu tenho lá um sermão, o título é Pedras no Ungido do Senhor. Né? Vamos pensar em 2 Samuel, capítulo número 16, né? A Bíblia diz que Simei atirou pedras no rei Davi e ele reagiu com coragem, com fé e com visão de futuro. Quando o mundo te atira pedras, eu devo reagir com coragem. Essa seria uma tese interessante, com fé, com visão de futuro, que é a mesma coisa que eu vejo em Davi. E esse sermão pode ter como título Pedras no Ungido do Senhor. Se isso é claro, imediatamente as boas divisões, queridos, vêm do título. Olha que interessante. Essas boas divisões já vêm do título, porque o título funciona como alicerce. E esse alicerce ergue uma estruturação ao desenvolvimento da mensagem. O título nem sempre é repetido em cada tópico, mas caso seja, dará sentido lógico e claro anunciado. Veja, pedras no ungido do Senhor, atiradas pela insatisfação, atiradas pela ingratidão, atiradas pela incompreensão. Observe, né? A gente tem aqui uma série de tópicos, porque veio do título, pedras no ungido do Senhor. Que pedras? Pedras que foram atiradas pela insatisfação de Simei, atiradas pela ingratidão de Simei, pela incompreensão de Simei. Viu como você já consegue ter divisões? Quando você usa princípios de esboçar, você já sabe que as boas divisões vêm do título. Né? Eu podia me lembrar, por exemplo, de Atos, no capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Você conhece esse texto? Né? A gente pode usar como título desse sermão, desafiados a andar fazendo bem, por exemplo. Né? Seria uma proposta de um título, não podemos usar essa proposta? Né? E aí, quais são os tópicos que eu posso dizer aqui? Se, né, os tópicos, as boas divisões vêm do título, eu podia muito bem usar, ó, ungidos pelo Espírito Santo. Né? Ungidos pelo Espírito Santo, são desafiados a fazer o bem. Né? Inspirados no exemplo de Jesus, somos desafiados a fazer o bem. Viu como você pode repetir o título em cada tópico? E você firmar ainda mais a sua ideia? Então, boas divisões vêm do título. Agora, eu preciso ter uma outra consciência. Nenhuma divisão é igual a outra. Isso ajuda a gente a eliminar sabe aquela repetição desnecessária? Muitas vezes, falta objetividade e síntese em alguns sermões por causa da repetição. Não é necessário ficar repetindo a mesma verdade com palavras diferentes. Vamos confiar na capacidade de compreensão, de assimilação dos nossos ouvintes. Então, veja, né? Se eu pegar aquele esboço, Pedras ungidas do Senhor,
Em cada tópico tem uma ideia diferente, de acordo com o assunto proposto. Por exemplo, insatisfação, ingratidão, incompreensão, não foi isso que eu disse a você aquela hora? Né? Pedra no dia do Senhor. Que pedras são essas? Pedra de insatisfação, pedra de ingratidão, pedra de compreensão. Né? Então, veja, eu posso muito bem, né, ter essa possibilidade de também que as divisões não sejam igual a outra. Se eu pegar um outro texto, quiser fazer uma outra, né, um outro sermão, não é necessário que eu fique repetindo a mesma coisa. Por quê? Porque a repetição desnecessária tira a possibilidade de objetividade do sermão. Então você notou que toda a construção nasce de uma boa pesquisa, de uma boa identificação da ideia central. Isso vai nortear, e é claro, a sua comunhão com Deus, construída lá no início do nosso curso, a sua comunhão, entendendo que você é responsável por uma palavra revelada, você vai conseguir, então, transmitir aquilo que Deus quer. E se você consegue transmitir aquilo que Deus quer, você elimina essa desnecessária ação de ficar repetindo coisas para parecer que você é um bom conhecedor da palavra. Né? Olha que interessante essa sugestão, essa regra, esse princípio. Tópicos, uma vez divididos, devem dar duas ou mais partes. É impossível efetuar uma divisão sem obter duas ou mais partes. Dividindo os três tópicos no exemplo apresentado anterior, nós temos três subdivisões de cada tópico, embora o número de subtópicos não tenha que ser igual. Né? Por exemplo, se você pegar atirados pela insatisfação, e aí você pode muito bem usar. Essa insatisfação foi promovida por quê? Pela motivação do saudosismo, pela rejeição, e aí pode até colocar algo de aplicação, convertido em bênção. Essa insatisfação, né? Por quê? Porque Davi teve a capacidade de ser alguém que deu a resposta diferente àquilo que Simei merecia, atirados pela ingratidão, ou seja, formando conceitos injustos, apedrejando quem antes era idolatrado, motivando o líder a reagir positivamente. E atirados pela incompreensão, nos momentos mais difíceis, das formas mais cruéis, com resultados surpreendentes. Viu como um tópico ele pode ou deve dar duas ou mais partes? Né? É importante. Nenhum tópico deve conter mais que uma ideia, ou seja, basta uma ideia por tópico. Não é de uma ideia, novos tópicos são necessários. No exemplo dado, há somente uma ideia em cada um deles. Então, insatisfação, ingratidão e incompreensão. Então, veja, nesses tópicos nós colocamos exatamente aqui, né, motivado pela saudosismo, rejeição, pela transformado em bênção, convertido em bênção. Você viu que constrói-se ideias únicas no tópico. Se eu tenho duas ideias, o outro tópico é necessário. Porque senão você confunde a cabeça de quem está te ouvindo. Então, aprenda que você precisa ser fiel aos princípios para fazer um bom esboço. É muito importante isso, né? Você se lembra, Lucas capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor propôs uma parábola dizendo que o campo de um homem rico produzira com abundância. Ele é razoável consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho de recolher meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei os meus cereais, meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta para si mesmo, não é rico para com Deus. Né? A gente podia esboçar aqui falhas de um empresário infalível. Né? Podia muito bem usar esse texto. Olha que texto, que tema, que tópico interessante, ou que tema interessante, que título interessante, que menor resumo interessante. Né? E aí a gente pode usar como tópicos, por exemplo, pretende planejar sem Deus. Né? É lógico, já pulei aqui a fase da ideia central, da tese, que eu não quero ficar repetindo para não ficar cansativo. Né? A ideia é ser um curso rápido. Você lembra, ele era rico, vivia um tempo de prosperidade. E a prosperidade material levou aquele homem a se julgar infalível. Ele perguntava: o que farei? Mas já tinha resposta. Né? Achava que podia fazer tudo, um plano infalível. Tibarei os meus celeiros, ficaria os maiores. Ele recolheria os meus cereais e meus bens. A gente pode muito bem, nesse tópico, questionar como é que vão os nossos planos. Veja, eu e você sabemos que o homem é muito falível, frágil. Lembra de Tiago? Ninguém deve dizer: eu faço isso, aquilo. Você vai dizer: se Deus quiser, eu faço isso, aquilo. Então, para ser feliz, é preciso planejar com Deus. Então, pretender planejar sem Deus é um problema. Né? Querer realizar-se sem Deus, olha a etapa do plano dele. Ele, tudo que o plano dele pensava era na relação pessoal. Alma, tens em depósito, muitos bens, muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele preocupou-se com detalhes da vida, descanso, alimentação, vida, lazer, mas esqueceu que a vida eterna é passageira.
A alma humana só se realiza em Deus. Lembra do salmista dizendo no Salmo 42? Né? Ele diz que assim como a corça suspira pelas correntes, assim minha alma anseia por ti. Então, eu preciso entender que a minha alma se realiza em Deus. Querer realizar-se sem Deus é um problema. Então, amigo é realizado na vida? Onde está a sua realização? É em Deus? Então, aprenda. Não é? É uma proposta totalmente interessante do texto, para a gente poder construir. Não é? Esquecer a chamada de Deus. Os planos pareciam infalíveis, mas eram planos de louco. Estavam querendo eternizar o finito. Riqueza não dá vida eterna. Queridos. Todos os terrenos, tá, precisam lembrar que temos que comparecer diante de Deus, diante do Senhor. Nós temos que nos apresentar diante dele. Você se lembra da parábola das 10 virgens, né? Todo mundo tinha azeite, mas ninguém tinha reserva. Aquelas que não tinham reserva ficaram exatamente sem ter a possibilidade de entrar, porque tiveram que sair para comprar e não tinham mais como acessar a sala onde estava o noivo. Esquecer a chamada de Deus é um problema. Veja que nenhum tópico pode ter mais que uma ideia. Eu estou fazendo exemplos aqui para clarear para você, tentar ajudar na sua compreensão. O que mais? Cada subtópico deve explicar o tópico do qual é a divisão. Os subtópicos são úteis, muito úteis, né? Mas cada subtópico, eles precisam ajudar a tornar a mensagem mais didática. O pregador não tem que ficar condicionado. Nem sempre o melhor caminho é dos subtópicos. É preciso cuidado, muito cuidado, para que o sermão não apresente detalhes exatamente em demasia, parecendo um tratado de matemática, tantos números que torna maçante. Mas eu preciso, de forma muito comprometida, tá, fazer com que cada subtópico explique o tópico do qual ele faz parte. Pedras ungidas do Senhor, lembra lá atrás? Atirados pela insatisfação, atirados pelo saudosismo, pela rejeição, convertido em bênção. Saudosismo e rejeição são sintomas da insatisfação. E essa insatisfação pode ser convertida em bênção. As três ideias dos subtópicos explicam o tópico que ele está fazendo parte. Ó, atirados pela ingratidão, formando conceitos injustos, apedrejando quem antes era idolatrado, motivando o líder a agir positivamente. O ingrato forja conceitos injustos e apedreja quem antes era idolatrado. Mas quem está sendo vítima da ingratidão pode reagir positivamente. Né? Atirados pela incompreensão. Olha que interessante. Diz o texto, nos momentos mais difíceis, das formas mais cruéis, como resultados surpreendentes. A incompreensão vem nos momentos mais difíceis, das formas mais cruéis. Entretanto, pode ter resultados surpreendentes dependendo do modo como nós reagimos. Viu como os subtópicos são úteis para tornar a mensagem muito mais didática, muito mais compreensível. Tá? É muito melhor, né, você usar os subtópicos para explanar a ideia do tópico que você está propondo. Né? Vamos para o próximo assunto? Olha que interessante. A gente pode agora pensar no seguinte: o conjunto das divisões deve completar o assunto em pauta. O conjunto das divisões deve completar o assunto em pauta. Então, mesmo que as divisões não consigam esgotar o assunto, a ideia apresentada na tese deve ser satisfatoriamente desenvolvida no corpo do sermão. Olha que coisa interessante. Então, vamos voltar lá atrás, né? Nós não utilizamos lá pedras ungidas. Então, o conjunto dessas divisões tem que completar. O primeiro tópico, a tirada pela insatisfação. O segundo tópico, pela ingratidão. E o terceiro tópico, pela incompreensão. Né? É a conclusão. Vai desses dois tópicos, vai do esboço que nós colocamos aqui, né? Esse conjunto de divisões, o que nós entendemos? Que a tese ficou totalmente clara. Você consegue mostrar nessa tese e nesses tópicos que você colocou e subtópicos, pedras no ungido do Senhor. Não era essa a proposta? Não era esse o texto que estava em estudo para que pudesse ser conhecido? Né? E o próximo? O conteúdo de uma divisão não deve ser exageradamente maior do que a outra. Né? Geralmente esse capítulo, né, quando eu vou falar sobre isso, eu me lembro muito bem de um texto que eu gosto muito. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus como um brilho aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A ideia central desse texto é que Paulo desafia o menino Timóteo a viver dignamente, a pregar para ser aprovado. Já falei um pouco sobre isso, eu gosto muito desse texto, eu vou repeti-lo. A tese é somente uma vida digna e uma pregação diligente faz com que sejamos aprovados pelo Senhor. Agora, veja, que título eu posso dar a esse sermão? Aprovados por Deus, por exemplo. Né? E o tópico 1, o que me faz
ser aprovado por Deus? Pergunte ao texto. Qual que é a proposta? Lembra da sua tese? A tese, ela dirige a sua divisão de tópicos. A tese é somente uma vida digna. Então, vivendo dignamente. A parte da verdade central da mensagem que você quer expressar está nisso, vivendo dignamente. Tá? E como é que eu sei que eu sou alguém que vivo dignamente? Aprovado por Deus. Aí você vai se voltar ao texto que diz: apresente-se. Procura apresentar-se a Deus como obreiro. Apresentar, lembra a ideia de você estar sendo avaliado. Veja, e aí você começa a trabalhar o conteúdo de uma divisão, e você vai trabalhando tudo isso. Como é que nós estamos apresentando diante do Senhor? Podemos nos apresentar sem ter que se envergonhar? Eu hoje, né? Veja, eu tenho essa capacidade. Eu sou alguém que a ideia, não é, de me apresentar ao Senhor me dá capacidade de mostrar a minha real situação. Eu estou como, né, alguém que vai, um militar, por exemplo, que vai se apresentar ao seu superior. Eu estou bem trajado, devidamente colocado espiritualmente. A minha vida é digna, meu viver é digno. Então, só uma vida digna nos aprova diante de Deus. Por isso que o texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, veja, se você for buscar, a gente tem uma série de propostas, subtópicos, condições que explicam, né? E constroem conteúdos para quê? Para que essa divisão possa ser explicada, para que essa tese do sermão seja totalmente compreendida em partes deglutíveis. É igual você alimentar-se realmente lá no seu prato. Você não pega o prato e joga ele na boca totalmente, porque não tem condições. Você vai comendo por porções. A Bíblia é como alimento, a palavra é pão. Você come por porções. Segundo tópico, por exemplo, pregando diligentemente. Se o primeiro tópico é vivendo dignamente, o segundo é pregando diligentemente. Lembra da nossa tese? Então, procura apresentar a Deus como obreiro que maneja bem. Manejar bem quer dizer dividir, repartir, né? É repartir corretamente. Então, fazer uma tese correta, de uma exegese correta, de uma hermenêutica correta, faz que eu tenha o sentido exato da palavra e, consequentemente, eu vou construindo o meu sermão. Então, veja, isso é muito simples, queridos. Palavra da verdade, revelação de Deus. Né? Você pode falar de palavra de reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, né? Deus nos deu o ministério da reconciliação, reconciliando com ele o mundo, você lembra disso. Palavra da verdade, né? Você pode lembrar-se lá, né, de que você pode falar da palavra de poder, que Romanos 1,16, aquele, né, evangelho que é poder de Deus. Olha quanta coisa, né? Então, o texto, a tese, o título, os dois tópicos foram inseridos para mostrar que o conteúdo completa. E eu preciso aprender isso. E as divisões têm que ser iguais, para não ser tão grande a ponto de sacrificar o tempo das outras. As divisões têm um parâmetro uniforme, trabalhar com elementos funcionais, ou seja, a divisão ela tem ideia. O tópico é para explanar, para ilustrar e para aplicar, né, cada uma das partes da mensagem que você preparou. O próximo assunto, que eu considero muito interessante, nós já estamos terminando a aula, a ordem das divisões deve ser crescente. Tá? Veja, olha que interessante, tem que ser crescente. Por que a ordem da divisão tem que ser crescente? Qual que é a ideia disso? Né? Ou seja, do negativo ao positivo, do menor ao maior, do inferior ao superior, do passado ao presente, do futuro, da pergunta à resposta, da primeira solução. Então, cada tópico, seus subtópicos, tem que ter essa proposta de uma ideia crescente. A mensagem tem que ser crescente. E isso dá simetria ao sermão. Isso dá, né, uma ideia de completude ao sermão. Isso dá uma ideia de interesse, de motivar aqueles que estão te ouvindo, né? Então, quando você pega, por exemplo, esse texto que a gente está trabalhando, né? Pedras no ungido do Senhor, atirados pela satisfação. Lembra que o terceiro subtópico era uma ideia de aplicação convertida em bênção? Por quê? Porque ele vai crescendo. Primeiro era motivado pelo saudosismo, pela rejeição, mas convertido em bênção. Olha a guinada que o seu sermão dá. Isso é muito importante. Né? E ele termina o terceiro tópico dizendo resultados surpreendentes. Então, essa estrutura em tópicos, a partir de uma tese, de propósito específico, muito bem preparado, né, dos propósitos básicos definidos e de exatamente tópicos e subtópicos definidos, com, né, uma ordem crescente, facilita muito o seu ouvinte a compreender. Então, eu quero encerrar a aula de hoje. Eu sei que é muita informação, mas eu gostaria que você revisasse com carinho. Né? Se tem alguma dúvida, envia para a gente tem o maior prazer em responder, construir juntos ideias, né? Porque a nossa ideia é de ser prático aqui, simples, compreensível, para que você possa, a partir de hoje, explorar melhor. Pastor, eu não tenho ideia de ser pregador. Mas já pensou que você pode compreender melhor os textos que lhe são apresentados? Basta você usar uma boa técnica de homilética até para
compreender melhor. Se você prepara um sermão como este, o texto nunca mais é o mesmo para você. Ele vem para a sua mente, vem para o seu coração como verdadeiro ensino e compreensão. Isso faz muita diferença. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Encerramos a nossa nona aula, estou muito feliz. Lembre-se que esse curso são 14. Se você não assistiu às outras aulas anteriores, corre lá no nosso YouTube, Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas. Você vai ter lá todas as aulas disponíveis, né, para você poder acompanhar conosco. E ainda lembro-lhe que, né, nós continuaremos aqui todos os dias ministrando conteúdos novos que são úteis para a sua vida. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.